Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Abram comigo vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, né? Capítulo 6. Esse capítulo 6 tem sido uma maravilha na minha vida. Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante. Bem, a palavra do Senhor diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, os irmãos, possam se assentar glorificando. Amém? Amém, Jesus. Esse Lucas 6, né, os irmãos já viram que tem um mês e meio ou mais que eu estou ministrando essa passagem, ela tem me confrontado. E hoje, né, durante o meu período de oração, orando sobre essa palavra, o Senhor já falava, né, comigo, dizendo, né, que alguns de nós estamos vindo à igreja para ter e não para ser. Ele sempre fala isso comigo. Às vezes eu finjo, né, que não entendo muito, mas eu sei o que Deus está querendo dizer. Quantos aqui nasceu em lar cristão? Poucos, né? Então a maioria de nós viemos a Cristo, né, depois de uma certa idade. E quantos de vocês, né, que falou aí que veio a Cristo, né, depois de uma certa idade, veio por livre e espontânea vontade ou veio por uma necessidade? A maioria de nós, né, vem para a igreja por necessidade. E às vezes quando a gente vem por essa necessidade, a gente vem, conhece a Cristo, a gente vem, recebe milagres, a gente vem e recebe algo de Deus. Aí chega um certo ponto da nossa vida que a gente começa a querer, né? Querer saber o que será acrescentado à nossa vida. O que será acrescentado, né? À minha situação financeira, o que será acrescentado ao meu trabalho. Parece que às vezes nós não compreendemos as escrituras, o que a escritura promete para nós, e às vezes nós somos muito materialista. Eu falei essa palavra hoje lá em casa com a pastora, né? Assim, nós conversamos, às vezes nós somos muito, mas muito materialista. E se você olhar para dentro de você, para dentro da sua casa, para a sua situação, você vai ver que todos nós, capaz que não escapa um que não é materialista. Você pode olhar lá que você deve ter 3, 4 pares de sapatos. Você pode olhar lá no seu guarda-roupa que você tem lá 10, 15 camisas. Você pode olhar lá nas suas coisas que você vai encontrar algo desnecessário, mas que você tem. Que às vezes você comprou e nem usou. Por quê? Porque nós somos materialistas, né? Nós vamos para a igreja e aí nós começamos assim, Senhor, eu quero um bom salário. Senhor, eu preciso de um carrão.
Senhor, eu quero morar numa casa boa, eu quero uma mansão, eu quero piscina. Não estou falando para os irmãos que isso é errado, não. Mas eu estou trazendo para nós que às vezes nós estamos pedindo para Deus, ou então nós estamos vindo a Deus pelo motivo errado. O motivo de nós estarmos na casa do Senhor, o motivo de nós virmos a Deus é pela nossa salvação. É a nossa salvação, é o reino dos céus, não é o reino da terra. E isso às vezes tem trazido sobre nós, né, coisas que às vezes nos fere, né? Porque nós reconhecemos, como foi dito aqui, né, ó, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, mas nós nem vivemos e nem obedecemos os seus mandamentos. Por que nós não obedecemos o mandamento de Deus? Por que o que Deus pede para nós não conseguimos fazer? Por que a gente espera, né, as coisas da nossa vida, a situação financeira ou alguma complicação, uma doença vir até nós, para nós virmos correndo até Deus humildemente e clamar? Por quê? Por que nós já não vivemos de acordo com a palavra do Senhor? Por que nós clamamos, Senhor, Senhor, mas nós não fazemos o que Ele manda? Olha o que diz, o versículo 47 diz assim, ó. Ele nos orienta, né? Tipo assim, Jesus está falando assim, ó, como devemos agir para que a nossa vida não desmorone. Porque se nós agirmos, irmãos, de forma como nós queremos, da forma como a nossa carne quer, essa vida mais ou menos, a nossa vida vai desmoronar. Jesus fala assim, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Tiago também fala para nós no capítulo 1, versículo 19. Ele traz aquela palavra que diz assim, ó, não seja só ouvinte da palavra, mas seja praticante. Pratique o que você está ouvindo. Coloque em prática na sua vida. Aqui no Evangelho de Lucas, nós vemos esse mandamento, essa advertência do Senhor. Mas aí nós pensamos assim, mas onde que eu vou, como que eu vou colocar em prática, né, a palavra do Senhor na minha vida? Em que parte que eu tenho que colocar? Em que lugar que eu tenho que colocar essa palavra do Senhor na minha vida? Em um todo. Não tem um lugar específico que você vai pôr, não, em tudo. Todos os lugares você tem que colocar a palavra do Senhor. Quando eu vivo a palavra do Senhor, o meu lar, a minha casa, a minha vida, ela se torna uma casa construída sobre a rocha. É uma casa que não se abala. Ela pode até vir tempestade, pode vir vento sobre ela, mas nós somos firmados em Cristo. Se nós não tivermos essa firmeza em Cristo, nós vamos estar sempre abalados. Porque nós vemos que existe, irmãos, famílias, nós vemos que tem casamento, que estão com os alicerces abalados. Aí se a gente for analisar, for ver o porquê que está abalado, nós vamos ver que não estão cumprindo os propósitos de Deus. Não está fazendo o que a palavra do Senhor manda. Se nós não firmarmos o nosso alicerce, né? Porque, ô pastor, mas o que é alicerce? O que é o alicerce do lar? O que é o alicerce da família? O que é o alicerce do casamento? É a firmeza que a palavra de Deus nos traz. Às vezes nós não estamos entendendo, né, que o alicerce é a base da nossa vida. Se nós não prestarmos atenção em quando e onde nós estamos construindo a nossa vida, nós vamos desmoronar. Às vezes nós estamos sendo levados por qualquer situação, por qualquer evento. Ah, isso assim é bom. Ah, os cristãos fazem assim. Não, irmão. Não é o que o cristão faz, não. É o que a palavra manda nós fazer. Não é o que eu estou falando para vocês, não. É o que a palavra diz. Vocês não são seguidores meus. Nós somos seguidores de Cristo. Então nós temos que nos pautar pela palavra do Senhor. E às vezes nós vemos que tem pessoas que estão olhando para homens e não estão alicerçando a sua vida na palavra do Senhor. Não estão colocando. Aí a gente vê lar, casamento, intimidade, filho, trabalho, dinheiro, relacionamento, vida social, tudo sendo desmoronado. Por quê? Porque não tem orientação bíblica. Porque não está pautado na palavra do Senhor. Eu quero trazer para nós aqui algumas situações para nós trabalharmos juntos, para nós entendermos.
E pode ser que numa dessas situações aqui eu vou falar algo que talvez possa estar acontecendo na sua vida, possa estar acontecendo na sua casa. E se você começar a colocar essa palavra em prática na sua vida, eu tenho certeza que vai mudar. Você tem que praticar, irmãos. Tem que praticar. Quando a gente fala de lar, de acordo com a palavra do Senhor, quem que edifica o lar? Segundo Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba, ou seja, a derruba. Já que falei, né, das mulheres, vamos falar. Vocês, mulheres, têm sido sábias nas suas casas? Vocês têm cumprido com o que a palavra de Deus fala, com os deveres de mulher, de esposa? Porque a palavra do Senhor fala que se você for insensata, você vai derrubar a sua casa com as próprias mãos. Então as esposas, elas têm que entender o lugar delas dentro de casa como a edificadora do lar. O que é a mulher que edifica o lar? É a mulher que cuida da casa, é a mulher que orienta os filhos dentro da casa e direciona até o marido dentro de casa. Dentro da minha casa eu sou direcionado pela minha esposa. A casa é dela, é ela que manda, eu não tiro o sofá do lugar. Porque se eu for mexer, vai dar problema. Por quê? Porque a palavra fala para mim que eu não posso mexer. Está falando aqui, ó, mulher sábia edifica a casa. Então, se a minha esposa é sábia, é ela que edifica, não sou eu. A minha função é outra. E às vezes nós estamos fazendo coisas que não condizem ao nosso lugar, né? De acordo com a Bíblia, né? De acordo com a palavra de Deus, quem deve amar o cônjuge é a mulher que tem que me amar? O que a palavra fala? Fala. O homem que deve amar a mulher. Como Cristo amou a igreja e deu sua própria vida em prol da igreja, se for necessário, o homem tem que dar a vida pela esposa. Você está entendendo a nossa situação, a nossa posição? Aí a gente vê, né, aqueles homens que emburram dentro de casa. Misericórdia. Né? O homem emburra dentro de casa, que minha mulher não me adulou. Que a minha mulher não passou a mão na minha cabeça. Que a minha mulher não pôs comida no prato para mim. Irmão, a Bíblia não mandou ela te amar e te adular, não. Mandou você amar ela. O homem tem que ser mais grosso, irmão. O homem tem que aguentar o tranco. O homem tem que ter o couro grosso, entendeu? O negócio de homem, não passou a mão na minha cabeça, eu vou emburrar. Vai, emburra. Fica lá um mês dormindo de costa lá. Viu? Vai, fica. O marido tem que amar, é o marido. Eu falo isso para os homens. O homem é o caçador, é o homem quem caça, é o homem quem adula, é o homem quem direciona, é o homem quem leva a flor, é o homem quem provém. E às vezes eu quero ficar lá assim, ó, igual um coitadinho no canto. Não, o homem não é coitado. Deus não criou o homem para ele ser coitado. A palavra fala aqui, ó, marido, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Você está amando a sua esposa a ponto de se entregar por ela, se for necessário? Você coloca-se entre ela e o perigo? Você protege a sua esposa? Ou você está assim, dormindo e está nem vendo o que está acontecendo em volta? Homens, é assim que funciona. É a palavra de Deus. O meu casamento não está dando certo. Você está pondo em prática a palavra do Senhor? Cada um no seu quadrado, né? Como fala, cada um fazendo a sua função? Ou você está transferindo a sua função para outra? O outro, né? Intimidade, né? A gente fala intimidade, as pessoas falam, o homem burro, a mulher burra, sei lá, e fica lá aquela bagunça. A palavra de Deus traz algo sobre intimidade que o homem e a mulher, o casal tem que entender. 1 Coríntios 7, 3 a 5 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um do outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento,
por algum tempo para vos dedicar à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Você está entendendo o alicerce do casamento, do relacionamento, da família? Então, se tem alguém ainda que emburra e não tem nada, porque não existe isso não. O casal só separa da intimidade para poder orar, e com consentimento um do outro. Então, maridos, esposa, não emburra não. Quando você emburra, você está dando, né, a oportunidade de Satanás entrar no meio de vocês. Você está entendendo isso? É Satanás. Pessoa quando emburra, fica ali uma semana dentro de casa, igual eu ficava no passado, isso há muitos anos atrás. Fala para sua mãe que eu vou ali. Fala para seu pai que a janta está pronta. Misericórdia, gente, faz isso comigo não. Eu tenho vergonha. Eu falo isso para vocês, é para vocês entenderem que é feio demais. É por isso que eu conto o que eu já fiz, do jeito que eu era, para vocês nunca fazer. Vocês não sabem o tempo que eu perdi, as oportunidades que eu perdi por ficar emburrado. E não pode. Então entenda, irmão, cada um tem o que fazer. Filhos, de acordo com a palavra do Senhor, quem deve honrar os filhos é o pai, não é? Não. Filhos têm que honrar os pais. Não é o pai, é os pais. Pai e mãe. A palavra do Senhor diz assim, ó: filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e seja de vida longa sobre a terra. Ou seja, quem honra seu pai tem vida longa, os seus dias são acrescentados. Quem não honra seu pai, segundo a palavra, seus dias são abreviados. Ah, mas meu pai não é crente, meu pai bebe. A Bíblia não falou aqui que é para você honrar o pai que é cristão, né? Falou para você honrar seu pai. Tem forma de você honrar seu pai, independente do que ele seja. Respeitar seu pai, tratar seu pai com educação. Necessariamente, se tiver que ajudar, ajudar. Ah, mas eu tenho que ajudar? Tem, mãe. Não deu de quando você nasceu, ele compra fralda para você, cuidou do seu e deu comida, por que hoje você não pode ajudar seu pai? Talvez se você não está dando certo com ele, se você está fugindo dele, pode ser por isso, né? Porque talvez ele precise de você hoje, e aí hoje você vira as costas. Se você virar as costas para o seu pai, você não está honrando ele. Mas quando eu digo virar as costas, é no sentido de ele estar precisando de você. Da simplicidade, ou no dinheiro, ou em alguma situação, e você vira as costas. Isso não é honrar. Aí a minha vida não está indo bem. Não está, não. Você não está alicerçado na palavra, você não está cumprindo os mandamentos do Senhor. Você não está honrando o seu pai, você não está honrando a sua mãe, você não está cuidando dos seus. O apóstolo Paulo fala que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Aquele que não ajuda os seus é pior do que o ímpio. E a gente vê aí jovens andando de carro, passeando, e no dia do vovô, a vovó receber, sobe a pé até lá no banco, lá, vai lá, fica naquela filona lá da loteria ou em outro lugar. E os netinhos aí, os filhos passeando. Não cuida, não faz o que tem que ser feito. Ah, minha vida está bagunçada. E vai ficar pior. Porque você não cumpre mandamento. Quem não cumpre mandamento, a vida desmorona. Trabalho, tem hora que eu escuto algumas coisas de pessoas que trabalham, porque eu não trabalho mais, mas trabalhei e fui bom de serviço. Que eu até assusto, né? De acordo com a palavra de Deus, né, nós devemos trabalhar. Efésios 6, versículo 5 em diante, nos mostra como que nós devemos nos portar no nosso local de trabalho. E por eu ter ouvido, né, algumas coisas, eu quero trazer isso para a igreja. Diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Ou seja, você tem que ter o respeito, né, do seu patrão, da mesma forma que você respeita a Cristo. O respeito que você dedica ao seu patrão é o mesmo que você dedica a Cristo. Não servindo à vista, isso aqui, ó, pega muito crente. Que no local de trabalho,
Ele vai para o banheiro e até cochila. O patrão sai, ele senta. Deus está vendo essa postura sua. Ah, minha vida não está dando certo, o meu salário não está rendendo. Não vai render não, irmão. Você está enganando, você está defraudando, você está fazendo algo errado. Se você faz isso, ou fazia, né? Não faz não, muda. Porque está errado. Nós temos que entender o que a palavra de Deus pede para nós. Não sirva às vistas como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, de boa vontade, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Ou seja, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Cristo, para Jesus, para Deus. Quando eu venho aqui, que eu limpo esses ventiladores, ou quando eu faço qualquer coisa aqui, eu não estou fazendo para vocês, não. Eu nem lembro de vocês. Não. Pastor, eu estou aqui organizando aqui para o senhor, a casa do senhor, entendeu? Aí só traz eu e mais alguns para ser confrontado pela palavra do Senhor. Eu não posso vir aqui, eu vou fazer isso aqui porque o Arthur quer que eu limpe. Não é para o Arthur. Eu não tenho que fazer algo para agradar o meu patrão, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. E para Deus a gente faz alguma coisa mal feita. Esse é o porém. Porque às vezes nós estamos fazendo coisas mal feitas. Pastor, mas essa passagem aí falou de servo, está falando não é de escravo. Não. Aqui diz assim, ó, no versículo 8, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então, qualquer um, entendeu? Mesmo que a pessoa fale, está falando assim, mesmo que for o servo, o escravo, mesmo que seja ele, faça como estivesse fazendo para Deus. O seu trabalho é assim. O seu patrão saiu, continua fazendo o seu serviço. O seu patrão não está vendo, continua trabalhando, Deus está vendo. Não tenta querer ser esperto, não, porque Deus está vendo. E quando Deus vê, né, geralmente nós temos um preço a pagar pelos nossos erros, segundo a Gálatas 6, 7. Não gosto nem de falar Gálatas 6, 7. Tudo que semear, você vai colher. Ou seja, a semeadura é livre, você pode plantar o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória. Ninguém planta espinho, colhe flor. Se plantou espinho, colhe espinho. Tem que entender. Relacionamento, né, e vida social. Não estou falando de relacionamento homem e mulher, não. Estou falando de relacionamento entre igreja, entre família, o local de trabalho, né? De acordo com a Bíblia, nós devemos tratar como o próximo. A palavra do Senhor diz para nós, né, em Mateus, quando Jesus é questionado, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Você tem amado o seu próximo? Você ama todos que estão aqui dentro dessa igreja? Você tem coragem de falar que você ama todos que estão aqui dentro dessa igreja? Ou tem alguém que você torce o pescoço, alguém que você tem uma rixa? Estou falando algo sério, irmão. Às vezes, nós temos picuinhas uns com os outros. Às vezes, nós temos desavenças um com o outro. Às vezes, nós temos inveja um do outro. Isso dentro da igreja, eu estou falando dentro da igreja. A palavra de Deus fala para mim amar o próximo como eu me amo. Eu não tenho inveja de mim. Por que eu tenho inveja do meu irmão? Eu não falo mal de mim. Você já viu eu chegar e falar assim, olha, eu não presto, olha, eu não vou falar mal de mim. Por que eu falo mal do meu irmão? Eu não minto para mim, eu não me engano. Por que eu minto para o meu irmão?
Por que que eu falo para que eu não tolero determinado irmão? Por que que eu falo que eu não suporto? Por quê? Será que Deus vai ter que escolher entre eu e ele para ver quem que leva? Porque, né, eu não suporto ele. Não vai caber nós dois lá em cima? Como que eu vou fazer? Às vezes eu me entristeço, irmão, quando eu escuto essas tipo de coisa. Eu não suporto fulano, fulano é difícil. Esse que vos fala, talvez eu seja o maior, como Paulo falou, dos pecadores que está aqui dentro. Eu posso não ter o pecado, o que você faz, mas eu tenho algo que eu faço de errado. Agora, se eu faço algo de errado, por que que eu tenho que apontar você? Quando eu me levanto para falar que o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo, eu já estou fofocando, eu sou pior do que ele, eu estou pecando. Será que eu não entendo isso? Será que isso não está na minha cabeça? Eu fico aqui, ó, Senhor, Senhor, mas eu não faço o que ele manda. Eu só falo, Senhor, Senhor, obrigado, Senhor, me cura, Senhor. Faz o que Deus manda, irmãos. Para de mentir, para de fofocar, para de se levantar, para de ter inveja, irmão. Seja cristão verdadeiro, irmãos. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Está difícil, ora, chora, coloca-se nos pés do Senhor. Fala, Senhor, limpa meu coração, transforma minha mente, transforma o meu ser. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. Amar é mandamento, irmãos. É mandamento. Ele mandou amar. Ele falou assim, ó, se você quiser, se ama. Se não quiser, não. Se você quiser ir morar no céu, você tem que amar o seu próximo. Está entendendo? Você tem. Não é eu que estou falando, não. É a palavra do Senhor que fala. Se você age assim, falando mal do seu irmão, fofocando, falando que não tolera, com inveja, você não tem base, você não tem estrutura bíblica na sua vida, suas atitudes não são atitude de um cristão genuíno. Como que eu vou morar no céu dessa forma? Como que eu vou para o céu? Eu vou chegar lá e vou pegar na maçaneta assim, eu vou quebrar a maçaneta e ela não vai abrir. Por quê? Porque eu estou cheio de defeitos que eu não quero abandonar. Eu estou cheio de erros que eu não quero consertar. A oportunidade é hoje, é aqui, é agora, irmão, de nós consertarmos, de nós nos moldarmos, de nós trabalharmos em nossas vidas. Deus sempre nos dá a oportunidade de transformação, Deus sempre nos dá a oportunidade de mudança. E nós, às vezes, protelamos, às vezes, nós deixamos para depois. Nós preferimos alimentar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Eu não vou ceder, não. Não, foi ele que falou. Ah, se quiser, assim. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, vai para o inferno assim. Se não mudar, vai descer assim. Não tem como, irmão, tem que haver mudança em nossas vidas. Voltando aqui, né, a Bíblia fala sobre dinheiro. 1 Timóteo diz assim, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, as quais afogam o homem na ruína da perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmo se atormenta com muitas dores. Mateus também fala, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque a um há de aborrecer e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza. Às vezes nós vemos cristãos que trocam o conforto da palavra de Deus por dinheiro. Às vezes troca a família por dinheiro. Às vezes coloca em risco o seu lar, porque eu tenho que ir para tal lugar, porque eu tenho que ganhar um salário melhor, porque eu preciso de dinheiro. Não, irmão. A palavra de Deus fala que se você tiver o que comer, o que beber, o que vestir, tá bom, dê por satisfeito. Enquanto nós estiver com um olho grande, que eu quero, nós não vamos ser abençoados. Nós não vamos ter contentamento.
Eu não sei se foi hoje ou ontem, eu sentado conversando com a pastora em casa, né? Assim, eu olhei para um lado, para o outro, assim, eu estou vivendo o céu na terra, irmãos. Sabe aquela bem-aventurança que ele falou que nós ia comer o melhor dessa terra? Eu estou comendo o melhor dessa terra. Sinceridade. Às vezes a pastora fala assim, vamos viajar? Eu falo, não quero, não. Se você quiser, você arruma eu vou, mas eu mesmo, naquele cantinho ali, ó. Eu olho aquela casinha minha lá, aquele negocinho, olha assim pra mim que lá é uma mansão. Meus carrinhos velhos, pra mim, é tudo carro novo. Tem vezes que o meu salário cai na conta, eu nem lembro. De verdade, vou lembrar 2, 3 dias depois, quando começa a vencer uma conta, outro que eu tenho que pagar esse negócio aqui. É aí que eu vejo. Não tenho preocupação. A minha família, o meu ciclo ali, o meu lar, está no altar. Nós oramos, nós buscamos, nós somos unidos. Eu estou, irmão, estou falando para você de coração. Eu falei para ele, eu estou vivendo o melhor dessa terra, ou seja, eu estou vivendo o céu. Mas isso diante de Deus. É diante de Deus. Eu tenho prazer na vida, eu tenho prazer em estar na igreja, eu tenho prazer em conversar com a minha esposa, eu tenho prazer em conversar com os irmãos, eu tenho prazer em estar reunido com os irmãos. Tem pessoa que duvida no meu relacionamento com a pastora. Quando a gente fala, vocês discutem? Não. Vocês brigam? Não. Mas pra quê? E vou te contar, tem coisa que acontece dentro de casa que eu sei que se fosse outra casa dava tapa. Sabe o que ela fala pra mim? Problema seu. E eu fico rindo. Desse jeitinho. Acontece alguma coisa, ela vai pra mim e fala assim, uai, Ney, fala, problema seu. Aí nós começamos a rir. Essa é a minha vida, é isso que eu estou falando para vocês. Mas por quê? Porque a graça de Deus está abundante dentro do meu lar. Nós buscamos, irmão, nós nos colocamos na presença de Deus, nós não fingimos de ser cristão. Não. Eu já falei, se for para mim fazer as coisas mais ou menos, não conta comigo. Ou é ou deixa de ser. Ah, eu sou morno. Não. Eu não venho para a igreja para poder marcar, tipo assim, eu tenho que ir lá porque o pastor fica mandando mensagem. Não, não, não. Eu venho porque eu quero. Eu venho porque eu gosto. Eu venho porque eu quero servir a Deus. Eu venho porque eu quero estar próximo. E às vezes nós não estamos observando isso em nossas vidas. Nós estamos vivendo uma vida mais ou menos. Nós estamos correndo atrás de dinheiro. Nós estamos correndo atrás de bens. Estamos deixando o melhor para depois. E pode ser tarde demais. Pode ser tarde. A hora que nós tentarmos mudar a nossa vida, pode ser que já seja tarde. A pergunta que eu quero fazer para nós, né, e que eu faço para a igreja é: onde onde você está edificando a sua casa? Na rocha ou na terra? Onde você está firmado com o seu comportamento? Como que está seu lado? Como que está sua família? Como está seu relacionamento, pai e filho, pai, marido, esposa? Como está seu relacionamento no trabalho? A sua vida está edificada na palavra do Senhor? Ou está cheia de brechas que você tem que fechar? Como que está a sua vida? Como que você tem vivido? Onde você tem buscado, né, orientação para tudo isso que eu falei, para o seu lar, para o seu casamento, para o seu trabalho, para educar seu filho, seu relacionamento, o marido, esposa. Onde você tem buscado orientação? Com quem? Para quem você tem se aberto? Para quem você tem falado dos seus problemas? Para quem? O seu colega? O seu irmão? O seu parente? Você tem falado para Deus? Ou você tem buscado orientação na palavra do Senhor? Você tem se dedicado? Irmão, nós precisamos, para edificar e moldar nossas vidas, nós precisamos encontrar a orientação na Bíblia. Não é. Os irmãos, se os irmãos for tentar viver o meu estilo de vida, não dá certo. Você tem que viver de acordo com a Bíblia. Ah, eu vou fazer igual o pastor faz, não, irmão, vai que não dá certo.
Porque lá em casa eu sou calma, a mulher braba. Vai que lá na sua casa é o contrário, entendeu? Vai dar problema. Tem que entender. Então não é igual. Então você tem que buscar orientação aqui, ó. Eu sei a hora que eu posso falar e sei a hora que eu sei que eu tenho que calar. Você sabe? Por quê? Porque eu busquei a orientação aqui, ó, na palavra do Senhor. Antes de eu educar, antes de eu corrigir meu filho, eu leio a Bíblia. O que a Bíblia fala? Eu tenho que corrigir. Eu não posso deixar ele solto. Mas também eu não posso provocar a ira nele. Eu posso ficar tossicando ele, entendeu? Até ele explodir. Ah, meu filho gritou comigo. Aí gritou por quê? Ah, porque você ficou futucando ele o tempo todinho. O que você quer? Tem que ter sabedoria, tem que ter saber como que vive. Nós temos, irmãos, que trazer para nós direção. Nós falamos muito dentro da igreja sobre pecados, né? Nós batemos muito na mentira, na fofoca, prostituição, pornografia, vícios. Nós falamos muito sobre isso. Então, para nós, né, isso é um pecadão. Mas o pecado que está abundando, crescendo dentro da igreja, você sabe o que é? Apostasia, esfriamento na fé. Pessoas que não leem Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que não jejuam, pessoas que não se consagram. Quantos leu pelo menos um capítulo da Bíblia hoje? Quantos minutos de oração você teve hoje? Você e Deus. Quanto tempo você falou com Deus assim, Senhor, estou aqui hoje? Você jejuou hoje? Você jejuou essa semana? Não é para mim não, irmãos. É para você. Eu jejuo para mim. E você é para você. Não espera as coisas começarem a desmoronar para você buscar socorro, não. Esteja na presença de Deus antes. Se coloque antes. Antecipe. Busque a Deus. Se coloque na presença de Deus. Leia a Bíblia. Se consagra. Jejuma. Faça aquilo que Deus tem pedido para você. Porque se eu não leio a Bíblia, irmão, às vezes eu falo, mas eu não conheço Deus. Não conheço mesmo não, porque você não lê a Bíblia. O nosso Deus, ele nos revela através da palavra do Senhor. Ah, eu vejo o irmão orar e Deus falar com ele, mas você não tem intimidade, você não tem tempo para Deus, como que vai falar com você? Você chega ali, ajoelha na hora de dormir e fala assim, Deus, dorme com Deus. Pronto. Que isso? Você não escuta Deus falar com você, por quê? Porque você pede, levanta e sai, doido. Você não escutou, você não esperou Deus falar com você. Deus fala com você, só que você não tem tempo, você não ouve. Então nós temos que ter isso em nós temos que conhecer ao Deus a qual nós estamos servindo. Sabe por quê? Eu uso, irmão, não é com, tipo assim, para mostrar, para aparecer, mas sabe por quê que eu tenho intimidade com a minha esposa no sentido de conversar, de conhecer ela? Porque a gente conversa demais. Demais. Eu converso 10%, 20%, mas ela conversa muito, e eu escuto. Então eu sei o que ela gosta, eu sei o que ela quer, eu sei onde ela quer ir, eu sei o que ela quer fazer. Eu sei o dia que eu não posso conversar com ela. Igual hoje, se eu conversasse com ela, eu tomava pedrada, entendeu? E não fiz nada. Eu conheço, e nós temos que ter isso, irmão. Você tem que conhecer, mas aí eu quero conhecer Deus, mas eu não converso com Deus, eu não oro, eu não leio a Bíblia. Ué, como você vai conhecer Deus? Tá igual aquelas pessoas que aprenderam por osmose, né? Pega a Bíblia, põe debaixo do travesseiro, deita e... Não, irmão, não entra na cabeça, não. Tem que ler. Tem que se debruçar em cima dela, tem que buscar o conhecimento, tem que falar com Deus, tem que pedir direção do Espírito Santo de Deus para ele poder te orientar diante da palavra. Senão não adianta. Já estamos caminhando para o final. Olha o que é
a intimidade com Deus. Nem tudo que acontece nos bastidores da igreja, o pastor e a pastora sabem. Né? Uma outra coisa que o irmão faz e fica ali escondido, né? Ele pensa que está escondido. Irmão, é só orar. Esses dias, a pastora orando, eu sou cego espiritualmente nesse sentido, né? Deus não me mostra, mas ele fala. Mostrou para ela a igreja rachando o chão e aparecendo as raízes. Depois disso, irmãos, N coisas que estavam assim um pouco obscuro dentro da igreja apareceu. Aí você fala assim, mas isso acontece? Acontece. Vou trazer um versículo para vocês entenderem e o contexto rapidinho, só para vocês saberem. 1 Reis 14 diz assim, ouvindo Aías era o profeta, né? O ruído dos pés quando ela entrava na porta, disse, entra mulher de Jeroboão, porque fingistes assim, pois estou encarregado de te dizer duras palavras. Vocês sabem o contexto dessa passagem? O filho de Jeroboão, e essa mulher que não tem nome na Bíblia, só chamada de mulher, o filho estava acamado, ia morrer. Aí Jeroboão, né, que estava todo cheio de si, né, e não servia a Deus, falou para a mulher, vai lá no profeta, mas vai disfarçado e vê se descobre se o menino vai morrer ou se vai sarar. E o profeta já estava velho e cego. E a mulher se disfarçou de camponesa, a rainha, e foi lá falar com o profeta. A hora que ela levou a mão na porta, na hora que ela entrou a porta para dentro, o profeta lá de dentro falou. Quem que revelou para ele? Entra a mulher de Jeroboão. Entendeu? Assim é conosco, irmãos. Se nós orarmos, se nós nos colocarmos na presença de Deus, se nós buscarmos a Deus, Ele traz as revelações para nós, Ele fala conosco. Amém? E a pergunta, né, que eu faço de novo, coloque-se de pé em nome de Jesus. A mesma pergunta que eu fiz agora, eu faço de novo. Aonde você tem buscado orientação para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, para o seu casamento? Aonde você tem buscado essas orientações? Aonde você está firmado? É na rocha que é Cristo? Ou você está firmado em você mesmo? Eu quero orar. Eu quero orar pela igreja. Eu gostaria que os irmãos, ao curvar-se suas cabeças, trouxessem a sua mente situações que você tem que está abalando o seu alicerce, situação no seu lar, situação na sua família, no seu relacionamento pai e filho, relacionamento com a esposa, no seu trabalho. Coloca isso agora na presença de Deus, mas coloca com o coração aberto, com o desejo de mudar, desejo de mudança. Que você permita que Deus venha te transformar, que você permita que Deus venha te lapidar, te moldar, que nós possamos passar pela metanoia, né, a transformação da nossa mente. Permita-se ser transformado, moldado, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Papai querido, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. A palavra do Senhor foi trazida a cada um de nós, Pai. Que nós precisamos, Pai, estar alicerçado na Tua palavra, Pai. Para que a nossa vida, Pai, vá bem. Para que o nosso casamento vá bem. Para que os nossos filhos, esposas, maridos. Para que o nosso salário, o nosso emprego, o nosso trabalho, Pai, possa ir bem. Nós devemos estar alicerçado na Tua palavra, alicerçado no Senhor. Nós queremos te pedir, Papai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aonde houver, Senhor, brechas, aonde houver falhas, Pai, aonde houver aberturas, que o Senhor feche agora, Pai, que o Senhor traga a luz, Pai, que o Senhor coloque, Pai, visivelmente para que os teus filhos vejam, Pai, e haja conserto, haja mudança, que haja transformação, Papai. Ô, Senhor, vai trabalhando na mente, no coração de cada um, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, vai transformando, vai mudando, Pai, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai cancelando, Pai, tira onde for influência negativa, o Senhor tira.
tira, Pai. Aonde for preguiça, Pai, onde for inércia, Pai, que o Senhor movimente, Pai. Pai, vai cancelando o espírito de emburramento, Pai. Vai cancelando o espírito de divisão, Pai. Espírito de preguiça, Pai. Vai tirando, Pai. Vai colocando vigor nos teus filhos, Pai. Vai colocando direção nos teus filhos, Pai. Vai enchendo-os, Pai, cada vez mais da tua presença, Pai, para que eles possam, Senhor, meu Deus, fazer a tua vontade, caminhar os teus santos caminhos, alicerçar as suas vidas na tua palavra, Pai. Pai, eu te peço, Pai, eu clamo, Pai, pelo nós, Pai, pelos teus filhos, Pai, pela tua igreja, Pai, que a mão do Senhor, Pai, esteja sobre cada um, Pai, trazendo transformação, trazendo mudança, trazendo renovo, trazendo nascer de novo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos para casa então, em nome de Jesus. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Pai, reunidos para ouvir a Tua santa e inerrante palavra. Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um dos Teus filhos. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, cada lar aqui representado, Pai, cada família aqui representada seja alcançada pelo Senhor, Pai. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, aqueles que não estão aqui, Pai, que o Senhor vá de encontro, Pai, à necessidade de cada um deles. Pai querido, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos deu uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.